é bom. Fala para ele, renova sua mente. Renova sua mente. E abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vou ministrar baseado no rascunho que nós tivemos hoje de manhã aqui sobre muitas coisas boas, né? E uma delas envolve a renovação da mente. E tivemos encerramento de um seminário bom, ótimo, né? Graças a Deus. E mais uma ferramenta, tudo é ferramenta, né? Quinta-feira é uma ferramenta, qual ferramenta boa na quinta? Oração, poder de Deus, etc. Hoje de manhã, ontem à noite, culto de casais, ferramenta. Gostou, Ela? Foi bom? Vida boa? Chama pança e o espírito também. Dia 10 vai ter mais, dia 10 do 12, aliás, perdão, dia 3 do 12 vai ter outro jantar também lá. Então é bom, não são ferramentas, vale a pena investir na barriga, na alma e no espírito. E a gente queria homenagear algumas pessoas que não faltaram ao seminário, foram totais, então a gente vai fazer isso na Santa Ceia, viu? Eu estou vendo que tem mais pessoas, eu acho que tem o Felipe também, o Felipe está fazendo Enate. Por uma cega a bênção de Deus, eu sei que fosse um cheque de 500 mil. Tá chegando. E hoje eu fui deixar o Felipe lá para fazer essa prova lá na UNB. E eu vendo assim, e a mamãe dele também foi, eu falava assim, o que você vai fazer lá? Eu vou interceder. Nossa, aquilo me chamou, aquilo me deixou assim, meu Jesus, que coisa. Eu falei assim, minha filha, você está aprendendo, né? Eu falei, o que você vai fazer lá? Vai ficar até o final, eu vou ficar intercedendo. Olha que coisa, que maravilha. Né? Eu deixei lá, falei, Jesus, que coisa boa. Eu falei, meu filho, você está coberto pelo manto de glória da sua mãe. É raro a gente ver isso, né? Melhor do que eu nunca fiz isso na vida. Assim, né? Vai lá para a porta do colégiozinho. Isso aí é quando a mente está sendo renovada, viu? É quando a mente está sendo renovada. E esse texto, ele vai dizer isso mesmo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que eu acho muito interessante. A tua mente, a minha mente, como diz a Joyce Meyer fala que é um campo de batalha. Eu costumo dizer que ela pode ser isso e é um campo de vitória também. Porque todo processo passa por lá. Todo processo, a sua derrota, a sua vitória, ela passa pela sua mente, irmãos. Isso é espetacular. Fala assim, a sua vitória passa pela sua mente. A sua vitória passa pela sua mente. O HD que você tem aí, o Intel, né, de não sei quantos terabytes, né, que é o Espírito Santo que dá para nós. Então, o livro de Romanos, eu acho que já está aqui no quadro, se vocês quiserem ver comigo, a gente vai ler isso aqui, bem devagarzinho. Romanos 12, 2 em diante. Quem é que tem uma voz aí bonita, né, suave, para ler para nós aqui? Está no quadro. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo teu poder manado da palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e é ouvir a tua palavra, uma ferramenta maravilhosa para nós nesses últimos dias. Fala conosco neste lugar, querido Espírito Santo. Cantamos que o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Queremos nos desarmar de nós mesmos. Queremos nos desarmar de todo o sofismo, tudo aquilo que a gente acha que sabe, porque a gente não sabe nada. Querido Espírito Santo, na tua palavra, na palavra de Deus está escrito que o Senhor mesmo nos ensina todas as coisas. E o Senhor é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós agradecemos ao Senhor por isso, porque o Senhor está aqui. Fala, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ouvindo aí esse testemunho da nossa irmã Elinaldo em relação a dinheiro, né? A achar dinheiro na rua. Uma certa vez, eu passeando com a minha sogra, um desses passeios assim maravilhosos, nós fomos até o cemitério passear. E aí, andando ali no cemitério, eu e a pastora Jovita, né? Ela é doida igual eu, a gente vai mesmo. Aí, assim, ela chegou, olhou no chão
chão, mas perto de uma cama, né? Daquele lugar onde as pessoas dormem, ali perto, tinha um monte de moeda, estradas de moeda. E a minha sogra começou a enxergar, porque ela tem uns olhos como nunca vi, igual a minha sogra não tem. Irmãos, mas quando a gente saiu dali, a gente saiu dela, né? Nossa, eles com a mão cheia de moeda, você lembra? Muita moeda. Eu falei, gente, tem que vir aqui mais. Tinha mais ou menos 5 ou 6 reais só em moeda. Eu falei, gente, é para que essa moeda? Ele não precisa mais. Vamos levar? Vamos levar. Aí pegamos aquelas moedas lá que estavam de bobeira. Então, isso tudo tem a dizer com a fé. Amém. E esse experimento aqui contado pela a nossa irmã Stephanie tem tudo a ver de como você encara as coisas. Realmente, irmãos, a situação está tão difícil e a gente encarar as coisas difíceis como quão difícil elas são, a nossa vida vai ficar ruim, vai ficar 200 tons de cinza, né? É mais do que 50 tons de cinza. Então, a palavra de Deus diz em relação à mente que você tem que renovar a sua mente dia após dia. É aquela pessoa otimista, não que você não vai enxergar o que está acontecendo do seu lado, não. A gente nunca aconselha isso, enxergue, mas veja sempre o lado bom também, deve haver um lado bom. Deus, Ele quer que nós experimentemos, como diz o texto, você experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus em tudo. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o seu bem e para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a mente renovada, uma certa vez eu lendo um livro e o autor falava assim, olha, você pode até deixar passarinho rodar a sua mente, né? Mas não deixa de fazer ninho. E aí é que está, é que vem esses pensamentos malignos, seja eles quais forem, né? É os pensamentos que vêm aqui para dentro. E eu quero que você abra também a sua Bíblia no livro de Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26 também. Hoje nós vamos passear em Romanos, na estrada de Romanos. Romanos 8, versículo 26. Perdão, 8:12, tá? Que diz assim: assim, pois, irmãos, não somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes segundo o Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso fala da importância do Espírito Santo na nossa vida, que é andar no Espírito. Andar no Espírito não é fácil, porque você também tem uma carne, né? Esse invólucro chamado corpo, carne, onde é gerado aí as emoções de todos os tipos, né? O apóstolo abordava isso aí um pouco ontem. Então, as nossas emoções, quando elas afloram, e a gente tem um costume, nós somos tentados às vezes a andar na carne, andar na raiva, andar na ira, andar na zanga, e acaba que a gente não experimenta isso que a palavra de Deus diz. Eu estava meditando aqui no livro de Juízes, né, a história de Gideão. É a história de Gideão. Quando Deus chama Gideão, né, a palavra de Deus diz que Gideão estava malhando um trigo num lugar onde ele não era para malhar, era um lagar. Aliás, trigo não, ele estava malhando a uva. Aliás, malhando o trigo no lugar onde se pisava a uva. Porque a palavra de Deus diz que sempre quando eles tinham a colheita, os medianitas vinham para roubar o que eles plantaram e que eles colheram. Sempre. Era aquela coisa, era aquele processo, não era processo, mas era aquele ciclo, perdão, não era processo, era um ciclo. Então todo ano, quando eles faziam a colheita, o ciclo repetia. Quando eles colhiam, vinham ali os medianitas e roubavam o que eles tinham, o que eles haviam colhido, né? E até que um anjo chegou perto dele, encontra aquele Gideão desmotivado, né? Como é que você vai, varão valoroso? Aí ele, eu sou menor, eu sou
visão negativa. Quando a pessoa ela tem uma visão dela própria negativa, ela costuma não conquistar nada, porque ela já pensa na derrota, ela vai ser derrotada, né? Então, eu quero motivar você hoje, a partir de hoje, ou se você perdeu isso um pouco, para que a sua cabeça comece a ficar centrada. Peça o Espírito Santo de Deus para te vivificar, porque conforme está escrito no livro de Romanos também, você é uma nova criatura. Fala para o seu irmão, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Essa coisa de pastor mandar falar o que é, né? Alguém precisa falar para você que você é uma nova criatura. Você precisa ler isso, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o seu espírito, Rogério, que você é filho de Deus. As pessoas às vezes elas têm dificuldade de saber a identidade delas. Eu não entendo como é que é isso, né? Você não precisa ir para o Tibete, você não precisa dobrar as pernas na cama e ficar zen. Não, a palavra de Deus já disse. Então você só tem que tomar posse disso aqui, o que você é. Irmãos, eu aprendi isso, não foi fácil não. Uma vez eu estava, a minha esposa mostrou algo que a minha filha Jamile postou esses dias aí no Facebook. Quando foi aquele, estavam se comemorando Consciência negra. Consciência negra. aquela coisa negra, né? Consciência negra. Consciência, tem até consciência negra. O que é consciência negra? O que é consciência negra, Ruth? Você quer saber? Tem até a consciência branca, vermelha, amarela, beleza pura, mas era isso aí. E aí a minha esposa falando algo assim em relação, ela escreveu em relação a pessoas que se acham menor do que os outros, de sofrer muitas vezes discriminação, né? Eu creio que sim, que eu tenha sofrido isso, mas irmãos, eu não sei nem como é que eu relevei, eu sei que eu estou aqui agora, né? Glória a Deus. Eu sei que eu estou aqui agora, mas não sei se na época era ruimzinho assim, né? As pessoas, esse dia eu tive experiência, se as pessoas te olham, você vê, né? Sei lá, se reparam, você não dá muito crédito em você. É verdade, Deus. Mas quando, aí é que está, mas deixa ela chegar até você, que você começa a abrir a boca e conversar. Aí a pessoa, não é isso? As pessoas vê você assim, com essa barba branca e cabelo branco, e fala, esse cara não sabe de nada, mas vai conversar contigo para ver as pérolas maravilhosas que saem, a inteligência que você tem. Então, mas quando a pessoa, ela pega, isso para mim são subterfúgios da alma, né? Tudo é um subterfúgio que muitas vezes eu escondo por trás disso para esconder algo. Então, e Satanás, não sei se é ele ou é você próprio, não sei, a baixa autoestima, vai usar isso para colocar você cada vez mais para baixo mesmo, irmãos. Verdade. Eu particularmente, eu estou aqui em contragosto do diabo mesmo, nesse mundo, eu estou contra gosto de Satanás. Não era para mim ter vindo, não era para mim estar aqui, mas o Todo-Poderoso arrumou um jeitinho, a mesma coisa com você, né? Então cada um tem uma distinção, são distintos aí, é peculiar em cada situação. Um nasceu em família, outro não nasceu em família, por aí foi, não é para ter nascido, foi isso ou aquilo outro, mas Deus te trouxe aqui, o que você vai fazer com isso? Verdade. Deus te trouxe aqui para esse exato momento, o que você vai fazer com essa oportunidade? Se você não tiver uma mente renovada, e se você não se conforme, no início do texto foi falado isso, não se conforme com esse mundo. E quando a Bíblia está falando aqui, esse mundo, o mundo, no Novo Testamento, ele tem mais ou menos 5 significados. E um dos significados aqui para este mundo, não vos conformeis com este momento, é momento, século. Algumas traduções vão dizer, não vos conformeis com este século. Não é mundo pessoas, mas é um mundo organização. Essa organização que te empurra, que te isola, que fala que você não pode, que fala que você não consegue. E aí você ouve aquilo mesmo, ainda mais nesses últimos dias agora, nesses dias aí, em que está difícil você encontrar notícia boa. Está difícil, né? Eu imagino esse povo do TikTok, ele deve estar sofrendo porque é só notícia boa. É muito fake, então não acredite em fake news que o diabo lança sobre
para dizer que você não consegue, para dizer que você não dá conta, que é assim mesmo, né? É isso mesmo. Não se conforme. Então, não se conforme. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes. Não se conforme com o seu casamento. Está melhor? Vai ficar ótimo. Aleluia. Né? Não se conforme com a sua esposa. Ela é ótima, vai ficar top dos últimos. Não se conforme com o seu marido. Ele é bom, ele vai ficar o melhor do mundo. Então não se conforme. Conforme a diaconisa Rinalda falou, não, é o melhor. Isso não é ruim, a pessoa querer perseguir isso. Não, irmãos, não é ruim, não. Eu tenho toda a certeza que, conforme está lá em Deuteronômio 28, eu marcando aqui, quando você está falando, eu vi a memória, né? Deuteronômio 28, que diz, 28, versículo 2, eu acho, mas que diz assim: se nós ouvirmos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra, e as bênçãos elas vão correr atrás de nós. Então isso deve ser engraçado, né? Essa cena é engraçada mesmo, pensa só. Uma vez eu já ministrei aqui, mas eu sempre volto a essa a palavra de Deus diz que as bênçãos correrão para você, Senhor, para, eu não aguento mais. A minha conta não cabe de tanto dinheiro. Glória a Deus. Aleluia. Eu não aguento mais, para de tanta bênção, Senhor. Porque a Bíblia fala que elas correrão, irmãos. São portas abertas, são portais abertos. Estamos chegando aí em mais um final de ano. E você pode olhar para trás, que você teve sim lutas. Mas olha que você está aqui agora. Verdade. Aí você pode dizer aquela frase que das mulheres de ação de graças diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então são situações aqui que você acha assim: puxa, eu não vou conseguir. Mas você já está chegando aqui já no final do penúltimo mês. Você está virando o ano. 2023 está chegando. Eu anotando algumas coisas, né? Esse ano ainda eu não resolvi algumas coisas, não deu para me resolver. Mas assim, o que eu coloquei no projeto e o que eu não consegui volta para o projeto, né? Mas uma das coisas que era o tratamento que eu tinha que fazer, os irmãos sabem, né? Aquela coisa toda. E no iníciozinho do ano eu coloquei isso como vitória para mim, Deus, pedindo a Deus para abrir. Primeiro era medo, que eu tinha um medo danado, eu tinha um medo, eu tenho pavor de injeção, tenho pavor de agulha. E eu fui fazer, né, esse tratamento dental, que aquilo que eu fiz, Deus me deu essa graça maravilhosa, né? E venci, graças a Deus. Mas então são projetos, eu não sei que projeto é que você colocou e você teve a oportunidade de pegar esse papel que foi dado aí em 2021, e você escreveu lá as coisas, você escreveu o que você queria alcançar, o que você esperava almejar, e aí você talvez ainda não conseguiu a maioria dos seus projetos concretizados. Mas não desista, renova a mente em relação a isso. Renova a mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela passa por essas 3 peneiras. Entenda uma coisa: a vontade de Deus, pastor, qual é a vontade de Deus? É muito simples. Você pega essas 3 peneiras, a peneira boa, a peneira perfeita e a peneira agradável. Passou por ali no ar. Você usou essa peneira que dá para você discernir. É o discernimento de Deus. É essa a vontade de Deus. Tudo que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Então não se conforme com pouco, não. Isso. Agora dá trabalho. Eu costumo dizer isso. Mas não dá trabalho. Tudo dá trabalho, irmão. É você, às madrugadas, ontem a gente chegou do culto aí, a gente foi ouvir uma ministração em que o irmão falava sobre o quanto é interessante você orar nas madrugadas. Eu nunca tinha visto essa palavra dele por esse prisma, né? Assim, porque para mim
mas aquele tempinho a sós com Deus de sossego, né? Você acordar lá 3 horas da manhã e orar, né? De madrugada, onde as coisas acontecem, tanto boas quanto ruins, e aquele momento também, aí eu já entendia mais ou menos, mas aí me veio uma luz mesmo, porque está tudo calmo e tranquilo, e você faz igual aquela esposinha lá daquele irmão, né? Tem um quartinho dela, de guerra, Rogério, um quartinho de oração. Ô irmãos, quando a gente não fica só na falácia, e a gente começa a praticar isso todo dia, ter aquele cantinho, seja o quartinho, seja a garagem, seja dentro do carro, e você começa a clamar ao Senhor, Ele responde às nossas orações. Eu quero dizer para você que Deus é o maior interessado em te responder. Então, não se conforme também com o emprego. Queira o melhor. Você está capacitado? Você está se capacitando para isso? Não se conforme com filhos somente bons. E pode dizer que os meus filhos são ótimos, são bênçãos de Deus. Porque Deus, Ele tem muita coisa. Não se conforme com nada, queira mais. Esse processo queira mais, ele começa pelo querer mais de Deus também. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele não dá prejuízo em ninguém. Fala para o seu irmão, Deus não dá prejuízo. Então não nos conformeis com este mundo, mas tudo vai passar pela sua mente também. As notícias hoje em dia estão nos tirando muitas vezes o foco de Deus. Viu? O nosso apóstolo Baltazar contando, falando a nós obreiros esses dias, aí em relação à eleição, o candidato da pessoa perdeu, aí o pastor ligou para ele dizendo que estava abandonando a igreja, olha só. Envolveu o ministério. Não mistura as coisas, irmão. Não mistura nada, né? Não me separa. Passa pela peneira. Tá. Aí o pastor falou assim: não, você vai lá, você vai abrir sua igreja e vai pregar. Ainda bem que tinha alguém para falar para aquele pastor. Porque a mente dele não tinha sido renovada, mas a mente dele estava naquilo ali. Então não confie em pessoas. Gente, a mente é coisa interessante, é um campo que ninguém conhece, mas o diabo quer semear. Há 2 semeaduras, é esse aí com o Espírito Santo. Como nós cantamos aqui hoje, eu podia sentir o Espírito Santo neste lugar, pairando sobre este lugar, renovando as nossas vidas, renovando as nossas forças. Então é só Ele. Você pode até falar assim: Espírito Santo, pode fazer até casinha na minha mente. Planta ovos, sementes, né? Ovos, né? Passarinho, Mas Espírito Santo, joga sementes aqui na minha mente. Joga para mim não me conformar. Não conformar com a vida espiritual que você leva. Não se conforma com ela não. Tá boa? Pode ficar ótimo. Tudo pode ficar melhor. Fala para o seu irmão, tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar. Às vezes vem situações ruinzinhas mesmo, né? De vez em quando eu estou passando por dificuldade, eu falo assim: amanhã é um bom dia. Eu pego o Kleber Lucas, né? Amanheceu, que bom que a noite passou. No outro dia chegou. Aí você vê que esse dia tem perspectivas de bênçãos. Mas a sua mente tem que estar renovada. Renova a sua mente, renova a sua mente. Ela é um campo de fertilidade, de bênçãos de Deus. Fala aí, a minha mente. É um campo de fertilidade de Deus. Campo de fertilidade de Deus. Então eu aprendi isso muito cedo. E não me conformar. Então não se conforme também com a vida que você leva. Não se conforme não. Ande com Deus. 2023. Fala assim: 2023. 2023. É o ano. É o ano do meu sucesso. O meu sucesso. Parece que esse é o tema da igreja para esse ano aí. Esse ano de 2023. Mas tudo começa com a semente. Tudo começa com o que nós plantamos. Hoje foi abordado muito aqui semente. Aqui fala os homens, né? Eu não sei qual foi a lição aqui, mas o bispo falava muito de semente, tanto a semente financeira, quanto também essa semente que a gente semeia na vida das pessoas, a gente semeia na vida da esposa, a gente semeia na vida dos filhos, a gente semeia, semente, tudo é semente. O mundo espiritual, Pai, trabalha com sementes.
Divaldo trabalha com semente. O que você fala é uma semente. O que você fala é uma semente. Fala para o seu irmão, o que você fala é uma semente. Então nós somos agentes de milagres. Eu sou agente de milagres, você é um agente de milagres. Deus te fez para isso, para você ser um agente de milagres. Então comece a conviver com, antes de ter. Aleluia. Você é o que consegue ser quando você está orando. Amém. Amém. Apóstolo Baltazar. Irmãos, depois que eu deixei isso eternizar, entronizar dentro de mim, eu fiquei muito esperto em relação até à forma de orar, porque eu sou aquilo que consigo ser quando eu estou orando. Quando é que você não consegue ser? Quando você não está orando. Mas você é aquilo que você consegue ser quando você está orando. Quando você dobra o seu joelho, não de pé, não sei, mas a palavra aqui é quando você está orando a Deus. Quando você está falando com Ele. Orar é falar com Deus. Você sabia disso? A gente usa a expressão oração, né? No português, oração. Faça uma oração. Alguém já fez oração quando estudou, né? Faça aqui uma oração com esse tema. Aí você faz e escreve. Oração, beleza. Então, oração é falar com Deus. É a gente apresentar as nossas súplicas a Ele. É você chegar diante dele com as suas necessidades, com as suas ansiedades. A palavra de Deus diz que é para você fazer isso, apresentar a Ele que Ele tem cuidado de você. Ou você acha que Ele não cuida de você? Deus vai colocar pessoas, em 2023, Deus vai colocar pessoas boas perto de você, e vai te levar ao maior. Creia nisso, irmão. No sábado agora, uma irmãzinha que teve aqui hoje, né? Ela veio sábado na consagração, ia para um lugar, não sei aonde. Aí encontrou com quem? Encontrou com a diaconisa Edinalda. Ela veio procurar remédio. Aí chegando aqui, tem uma pessoa na cadeira de roda, falei, Jesus, eu vou ter que curar alguém hoje. Aí chegou assim, aí a cadeira de roda fica assustada, eu falei, Jesus, será que ela crê que a gente é tão infértil na fé, né? Aí beleza pura, aí trouxe a esposinha, a esposa e tal. O cachorrinho. Ela estava dodói, chegou aqui dodói, doente, foi procurar um remédio, estava sentindo dor. Aí quando terminou, a diaconisa falou, pastor, ela disse que a dor sumiu. Ela tomou Dorila, a dor sumiu, então ela orou, né? Fé, teve fé. Então, assim, Deus colocou alguém perto daquela mulher, né, que trouxe ela, ouviu a palavra na manhã e ouviu a palavra hoje aqui. Que tremendo que Deus fez naquela vida, na vida daquela irmã que hoje vocês viram, né? Entendeu? Então, que coisa maravilhosa. Houve ali também uma libertação. Então, Deus vai colocar, irmãos, e Ele quer fazer isso, colocar pessoas boas perto de nós. E eu tenho orado. 2023, Senhor, coloca, encha na minha área de ação de pessoas boas. Eu já tenho o apóstolo Baltazar, pastor Edilson, pastor Rogério, né? Pastor Jonathan, e por aí vai, mas coloca mais pessoas perto de mim, que é para me animar. Você precisa de pessoas para animar? Então peça ao Senhor para colocar pessoas perto de você. Olha aí no seu aparelho se tem, bota aí alguma aí, vê, né? Essas pessoas que você tem aí são as pessoas que estão orando por você, pelo seu sucesso. Então comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, né? Nós estamos, quando isso acontece, a gente começa, como diz lá em Romanos capítulo 12 também, né? Sobre a nova vida. Quando você tem uma nova vida em Cristo Jesus, automaticamente você também vai renovando a sua mente, renova a sua mente, alimenta a sua mente das coisas de Deus. Se eu pudesse encerrar agora, eu vou fazer isso agora. O conselho que eu poderia dar a você, saindo daqui, hoje no primeiro dia da semana, é: não empreste a sua mente ao inimigo, seja para dor, seja para qualquer questão, não empreste. Nós estamos chegando aí no final do ano, em que as pessoas acham que vai ser a roupa que vai mudar. Tem pessoas assim, eu quero passar o
o ano novo, sei lá o quê, com essa roupa, e acha que aquilo, bota fé naquilo, branco, vai ser o quê? Azul, preto, vermelho, mas às vezes não adianta nada, porque ela pega o 2022, olha como nós somos ruins, nós pegamos o 2022 e trazemos ele para 2023 e não encaixa aquele ciclo de repeteco. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de repetir, eu não gosto de repetir nada. Quando os meus chefes mandam, a gente faz algum processo, algum parecer, seja lá o que for, aí volta de novo para corrigir, é muito, né? Retrabalha de novo. Pior é quando fala assim, esse parecer não está bom, faz um outro aí, faz um positivo, faz um parecer positivo, né? Tá. Então, é ruim, você retrabalha, é ruim. Então, eu queria pedir você também, a partir de hoje, olha, 2022, encerra ele em 2022. Leva para 2023 somente aquilo que você teve como objetivo e conseguiu, não deu. Mas não esqueça ele, não. Não esqueça ele. Qual o seu plano? Sei lá, eu quero ser uma aeromoça. Já tem 10 anos que eu quero viajar, eu quero ser um piloto de avião, seja lá o que for. Se você quer isso mesmo, você centraliza sua mente nisso aqui e você persegue isso até o fim, não desista. Foi uma das coisas até que a minha filha já me botou lá, sei lá o que eu escreveu lá, né? Uma das coisas assim que eu tenho comigo mesmo, não querer desistir de nada. É difícil. Você não desistir, você tem um alvo e tudo é contra, tudo funciona contra você vê. Não vai dar certo. E tudo coopera naquela situação para mostrar que não vai dar certo. E você falando, eu vou. Em Jesus eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que eu não vou conseguir, não, só parece. Só parece. Uma última historinha aqui foi aquela história de Pedro, que Jesus os mandou passar para o outro lado e eles no barquinho, né? Ali no mar da Galileia, que na verdade era um rio, uma coisa assim, não era bem um mar, mas muito grande, agitado. E eles estavam alta madrugada, assim, já apavorados, aquela coisa tudo de longe, eles olham bem o Senhor Jesus. Mas eles estavam tão enebrecidos, sei lá, estavam assim com o coração tão triste, preocupados demais. Aí o que eles viram? E muitas vezes acontece conosco assim, a gente chama bênção de não bênção. Eles chamaram Jesus Cristo de fantasma. Pedro é um fantasma, mas era Jesus. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vinha andando sobre o mar. Tem vezes que a gente precisa e a gente deve, eu acho que constantemente a gente está andando sobre o mar. Mar significa agitação, né? Para águas, né? Então, às vezes é isso. Então você precisa andar sobre o mar, conforme a gente canta, irmão. Nós precisamos tomar posse daquilo que a gente canta. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, comece a viver aquilo que você canta mesmo. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Se estiver passando uma situação, você lembra daquele hino, ele vai me fazer passar sobre as águas. Tem um hino que eu gosto muito, né? Um hino que fala andar sobre as águas. O cristão, constantemente ou sempre, ele está sendo levado a caminhar sobre as dificuldades. Deus sempre vai estar abrindo portas. Você vai ter que andar sobre as águas mesmo. Não? E aí, quando os discípulos falaram é um fantasma, Jesus falou assim: não temas, sou eu. Aí Pedrinho ali, falou assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ter com o Senhor. Aí Jesus falou: venha Pedro. Aí Pedro foi. Mas só que em um determinado momento, a Bíblia só diz que ele caiu, que ele afundou. Mas dá para a gente entender que ele temeu, que ele desconfiou, falou assim: oxe, um judeu falar oxe é difícil, né? Um judeu mesmo. Ele falou assim:
A gente tem essa dificuldade, está passando por uma luta tremenda. Eu falo, meu Deus, eu estou pior do que, às vezes a gente pensa, eu estou pior do que esse irmão. Esse irmão está com um problema com pão seco. E eu estou aqui com a perna cortada. E eu estou deixando esse cara comer esse pão. Não está dando conta de comer um pãozinho. E a sua situação, às vezes, é bem, você olhando, né, assim, a sua situação é ruim. E Deus ainda usa você para ajudar alguém. Essa é a diferenciação do crente. É crente que tem a mente renovada, não se conforma e dizer: eu sou um agente de milagre. Fala de novo: eu sou agente de milagre. Eu sou agente de milagre. Vamos colocar de pé como agente de milagre. Eu queria que você desse a mão ao irmão que está do teu lado. Eu vou te chamar aqui à frente, a irmã Edinalva, aqui na frente, a pastora Cláudia Zezinho também aqui na frente. Eu quero que você dê a mão ao teu irmão agora. Aleluia. Você não foi criado para perder. O Espírito Santo, ele mora dentro de você.